Oi, pessoal. A gente vai continuar aqui com a nossa aula gravada. Vamos ver hoje divisões com frações. Página 140. Então, aqui primeiro a gente vai ver a divisão de fração por número natural. Tá? Vou começar a leitura aqui. Uma jarra de suco está com 1/3 de sua capacidade. Se o suco for distribuído igualmente entre Gabriel e Luciana, que fração da capacidade da jarra representa a quantidade de suco que eles vão receber? Para responder essa pergunta, podemos dividir 1/3 por 2, representando essa divisão por figuras. Com figuras temos. Assim, cada uma vai receber 1/6 da capacidade da jarra em um suco, ou seja, 1/3 dividido por 2 vai ser igual a 1/6. Vamos colocar o exemplo aqui do lado, da continha aqui. Então, aqui a gente tem 1/3. Tá aí dividido por 2. O que a gente tem que lembrar? Que embaixo desse 2 aí, ele tem um número oculto, 1. Não aparece nada, né? E tem uma regra para você fazer divisão de fração, tá? Que é repetir a primeira fração, que é a primeira, 1/3. Você repete ela. E multiplica, em vez de dividir, você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, eu vou inverter, ó. Esse 1 vai aqui para cima e o 2 vai passar para baixo. Aí vai ficar 1/2. Aí aqui você multiplica numerador com numerador, que vai ser 1 vezes 1, dá 1. E denominador com denominador, que vai ser 3 vezes 2, vai dar 6. Por isso aí que deu 1/6. Essa parte amarela aí do livro. Para calcular a divisão de fração por número natural, multiplicamos a fração pelo inverso do número natural, tá vendo? Você inverte a segunda fração. Exemplos, né? Foi esse que eu resolvi aqui, e tem um outro exemplo que eu vou resolver aqui embaixo. O outro exemplo é 5/2. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, 5/2 dividido por 3. A mesma coisa, embaixo desse 3, ele tem um número 1 que está oculto. Mas eu vou colocar aqui, ó. Aí você faz a mesma coisa da que eu expliquei aqui em cima, né? Você repete a primeira fração, que é 5/2, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 3/1. Aí você faz... Eita, não inverti. Deixa eu apagar aqui. Não inverti. Um que fica em cima e o 3 que é embaixo, que é se inverter. Aí aqui vai ficar 5 vezes 1, que dá 5, e 2 vezes 3, que vai dar 6. Fica 5/6. Continuando aí, página 140. Vou ler agora esse pedaço aqui, o amarelinho mais escuro aqui. Números inversos. Dizemos que dois números diferentes de zero são inversos quando o produto de um pelo outro é igual a 1. Exemplo. O inverso de 13, né? Já que embaixo desse 13 tem um número 1 oculto, se você vai inverter, o inverso ficaria 1/13, né? Aí ele explica o seguinte, se você multiplicar 13/1 vezes 1/13, vai acabar dando 13/13. Tá aqui, ó. Quando você faz essa divisão, dá 1, né? Aqui é o inverso de 7/5. O inverso de 7/5 é 5/7, tá? Aí depois você vai resolver isso aqui, ó.
Determine o inverso, você vai colocar aí o inverso de cada fração dessa. Página 141. Aí agora é a divisão de um número natural por fração. A receita de um bolo pede 1/4 de quilo de farinha de trigo. Quantos bolos podem ser feitos a partir dessa receita com um pacote de 2 quilos de farinha? Para responder essa pergunta, podemos dividir 2 quilos por 1/4 de quilo. Representando essa divisão com figuras, temos. Note que 1/4 cabe 8 vezes em 2 quilos. Ou seja, 2 dividido por 1/4 vai ser igual a 8. Assim como 2 quilos de farinha, é possível fazer 8 receitas desse bolo. Então, vamos resolver aqui a continha. Eu tenho aqui 2 dividido por 1/4. Aí, eu vou ter um oculto aqui embaixo desse 2. Porque aí eu vou manter a primeira fração e inverter a segunda, né? Vai ficar 2 sobre 1 vezes 4 sobre 1. Aí eu multiplico aqui o denominador, o numerador por numerador, né? 2 vezes 4, que vai dar 8, e 1 vezes 1, que vai dar 1. Deu 8 sobre 1, que é a mesma coisa que 8. Porque se 1 é oculto, ele não precisa aparecer. Continuando aqui a leitura. Parte amarela. Para calcular a divisão de um número natural por fração, multiplicamos o número natural pelo inverso da fração. Então, tem outro exemplo aqui. Vou resolver também. Aqui a gente tem 4 dividido por 1/3. Embaixo desse 4, né, a gente tem o número 1 que está oculto. Então, eu vou repetir a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar, essa daqui vai dar 12 sobre 1, né? 4 vezes 3 deu 12. E esse 1 aí embaixo é oculto, não precisa aparecer. Então, a resposta aqui é 12.